Olá, preciosos! Começamos mais uma live de estudo, os sinais do fim. Para vocês que têm acompanhado aí os estudos dos sinais do fim, nós vamos estar então continuando esses estudos bíblicos, esses estudos que são fundamentados na palavra de Deus. Nós sabemos como igreja, você que é um cristão, você que tem Jesus no seu coração, você que ama o Senhor Jesus, você que é marcado pelo selo do amor de Jesus, você sabe, você conhece a palavra e você sabe tão claramente os dias que nós estamos vivendo e que nós estamos começando a viver como igreja, dias tão proféticos, dias tão bíblicos, que a própria palavra de Deus, não é? Em tantos capítulos, como aqui eu já expliquei, já ensinei nos estudos sinais do fim, em Daniel, né? O livro de Daniel teve uma visão linda desses últimos dias, e ele pôde ver tão profeticamente o que Deus iria fazer e o que iria acontecer nesses últimos anos até a volta de Jesus. E nós somos uma igreja privilegiada, somos extremamente privilegiados como filhos de Deus, como igreja do Senhor, porque nós fomos escolhidos por Ele para vivermos um tempo tão profético e tão tremendo na história da humanidade, na história do cristianismo. E eu me alegro tanto em poder saber que somos escolhidos por Deus, fomos preparados, estamos sendo preparados e fomos separados por Ele para viver essa época, esse tempo tão profético que está apontando para o fim. Nós podemos afirmar isso como teólogos, como pregadores, como pastores, que nós estamos biblicamente vivendo tantos sinais que apontam para o fim. E hoje nós vamos ter uma mistura de estudo bíblico, com também um pouco de acontecimentos e também abrir para perguntas, porque eu gosto que vocês participem e que vocês façam perguntas das dúvidas que vocês têm, e eu sempre vou tentar em todo tempo responder vocês de maneira bem clara, bem objetiva, bem de uma linguagem bem simples e na palavra, porque é na palavra de Deus que nós temos toda a resposta que nós precisamos para as nossas vidas. Um grande beijo para todos os discípulos aqui de Londres, amados, Diane, Mel, Kel, Fernanda, Julie, Kate, Lourdes, tantos, Daniel, John, Kate, Diva, um grande abraço para todos vocês, todos do Brasil, né? Rodrigues, Deus abençoe vocês, Raquel, amo vocês demais. Então, enquanto eu estou aqui começando a live, eu quero que vocês vá aí no Instagram ou no grupo do WhatsApp, share, compartilhe, chame o máximo de pessoas possíveis, porque nós vamos hoje falar de muitas verdades, muitas palavras também. Nós vamos ler muito a Bíblia. Então pegue aí logo a sua Bíblia, fique com a sua Bíblia na mão, o seu caderno aí de anotação, de estudo também, sua caneta. Vamos anotar bastante coisa aí do que Deus vai falar hoje também, tá bom? E eu quero que vocês me lembrem daqui um pouquinho de assuntos que vocês queiram também que a gente complete. Eu tenho uma lista hoje do que falar para vocês. Nós vamos falar um pouco das passagens bíblicas proféticas dos últimos dias. Nós vamos passar um pouquinho por essas passagens que eu já ensinei aqui nos Sinais do Tempo, nos estudos. Nós estamos hoje, eu acredito que é o 25º estudo da série Os Sinais do Tempo. Então são 25 estudos. Eu gostaria muito que você assistisse todos os estudos que eu comecei em janeiro deste ano. E nós estamos no 25º estudo hoje. Então nós estamos nos aprofundando. Já passamos por vários capítulos da Bíblia. E hoje nós vamos tentar entrar em Apocalipse, capítulo 8. Passando um pouquinho pelos
pelos selos ali de Apocalipse 6, passando um pouquinho por Apocalipse 7 e hoje entrando em Apocalipse 8, finalmente nós vamos falar um pouco sobre as 7 trombetas. Eu não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas eu quero fazer então esse estudo com vocês, amém? Então, esteja aí preparado para aprender mais da palavra. Eu queria que vocês abrissem 1 Tessalonicenses, capítulo 5, né? O que a palavra de Deus, o que a Bíblia nos fala, o que o nosso Deus nos fala sobre os dias que nós estamos vivendo hoje e os dias que nós viveremos nos próximos anos, não é? Que antecedem a volta de Jesus, que antecedem o arrebatamento da igreja que está tão próximo, e é por isso que eu fico tão ansiosa, tão feliz em saber que nós somos a igreja escolhida para vivermos esse tempo, amém? Então abra aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, enquanto aí, chame seus amigos para entrarem neste estudo, chamem todos, seus discípulos, os grupos da sua igreja. Mas irmãos, 1 Tessalonicenses 5, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz, paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Aquela que está grávida e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós, filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, mas nem das trevas, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que embebedam, embebedam-se à noite, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, do capacete e da esperança da salvação. Aleluia! Então aqui em 1 Tessalonicenses, todo livro que Paulo escreveu aos Tessalonicenses nos ensina, o livro de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses é o livro que Paulo nos ensina e Paulo fala sobre os dias do fim. É um livro profético, a gente fala, é uma carta de Paulo, mas uma carta de Paulo que se refere aos últimos dias. Então aqui Paulo fala, sejam sóbrios, estáis vigilantes, porque quando, verso 3, disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. E prestem atenção no verso 3, como as dores de parto, aquela que está grávida de modo nenhum escaparão. Então aqui Paulo fala desses últimos dias. Paulo, como um homem cheio do Espírito Santo, um apóstolo de Jesus, ensinando a igreja de Tessalônica, lá na Grécia, né? E todos vocês podem conhecer essa cidade maravilhosa e tão bíblica e tão profética. Então ali ele estava falando, não andeis dormindo, estáis vigilantes, porque quando anunciarem aí nas mídias, nas TVs, que haverá um tempo de paz, um tempo sem guerra, um tempo de um acordo, onde todas as nações estarão juntas e um acordo de paz virá, então lhe sobrevirá repentina destruição. Mas aí o Senhor fala assim, não durmais, porque vós não sois da noite, vós sois da luz. Então estejais acordados. Então é uma palavra profética que o Senhor nos deixa aqui no livro de Tessalonicenses, através da vida de Paulo. Esteja acordada, igreja. Esteja acordada, esteja sóbria na fé, na esperança e no amor. Muitos discípulos e muitas pessoas têm falado assim, pastora, eu não gosto de ouvir falar sobre a escatologia, ou sobre os estudos do fim, ou sobre a volta de Jesus, porque isso me dá um sentimento de medo, um sentimento de desespero. Ai, será que eu tô pronto? Será que eu vou com Jesus? Me dá um medo, irmãos. Eu quero falar para vocês, amados, a igreja do Senhor Jesus, que é marcada
na testa, pelo selo do Cordeiro. Nós não precisamos ter medo. Nós não devemos temer a mal algum. Nós não devemos temer a nada neste mundo, a nem pandemias, nem lockdowns, nada do que virá. Nós precisamos temer, porque nós temos o sangue do Cordeiro nas nossas veias, e o sangue de Jesus está sobre nós, e o Senhor nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele nos prometeu que estará conosco. Sabe o que a igreja vai viver daqui para frente? O maior avivamento que nós já vivemos até hoje, porque o nosso Deus é tão soberano, Ele é tão perfeito em seus caminhos, Ele é tão poderoso que Ele escreveu toda a história de Gênesis a Apocalipse. E você pode ler Apocalipse capítulo 22 e saber do final dessa história e como nós acabaremos como a igreja do Senhor, como nós terminaremos a nossa história com o Senhor Jesus. Nós seremos a noiva, protegida por Ele, estamos sendo guardados pelo Senhor. Você sabe que hoje, em meio a essa pandemia mundial, que nós já sabemos e já estudamos aqui na série Estudos do Fim, dos Sinais do Fim, nós sabemos que não é uma simples doença, é uma doença, ela é real, é uma pandemia, ela é verdadeira, ela mata, ela é real, mas não é simplesmente um problema de saúde, health problem, mas é uma pandemia mundial, é um problema, é uma crise geopolítica, é uma guerra mundial, é uma guerra geopolítica que está envolvendo muito mais do que a saúde. Para vocês que são médicos, Flavinha, um beijo, minha linda, minha amiga pastora e médica, Flávia Reis. Para vocês que são médicos, vocês sabem que a pandemia é séria, o Covid é sério, ele mata. Ele realmente tem matado vidas, mas é muito mais do que um problema de saúde mundial. É um problema, uma crise geopolítica. Nações brigando contra nações. Nações guerreando, disputando o lugar contra outras nações. As nações do norte, que eu não posso aqui falar o nome, mas daquelas bandeiras de estrelinhas, a bandeira vermelha de estrelinhas e aquela nação grandiosa do norte também estão vindo sobre as nações. Assim como a palavra de Deus lá em Jeremias, as nações do norte virão para destruir as nações, a grande nação do norte. Essas palavras proféticas desde Daniel, desde Ezequiel, Jeremias, todos os livros proféticos do Velho Testamento e também os livros, que relatam, os capítulos que relatam no Novo Testamento sobre os sinais do fim. Nós sabemos que haverá uma grande guerra nesses últimos dias, nações contra nações, poder contra poder. Mas também pelo livro de Daniel, sabemos que no livro de Daniel, eu já dei esse estudo aqui, a estátua que Daniel teve a visão em Daniel capítulo 7. E ali ele viu os 4 domínios da terra. O primeiro domínio babilônico, que foi o primeiro império humano, o segundo império babilônico, o segundo império grego, o terceiro império babilônico, grego, romano e o último império romano. Amados, primeiro império babilônico, segundo império persa, terceiro império grego, quarto império romano. Nós estamos ainda vivendo o quarto império, que é o romano. E deste império romano, desses 4 chifres de Daniel nasceria, desses 10 chifres que se reuniria nos últimos dias, que são 10 nações, 10 poderes que vão estar se reunindo, desses 10 levantariam um chifre pequeno, mais maior, mais poderoso, mais destruidor do que esses 10 chifres, 10 governos, que é o anticristo. Então lá no livro de Daniel relata que será um poder, um domínio destruidor, mais poderoso do que todos os outros impérios humanos, mais poderoso do que o babilônico, do que o persa, mais destruidor que o império grego e mais destruidor e poderoso do que o império romano. Então nós sabemos que essa força, esse governo, esse último governo que Daniel capítulo 7, capítulo 9, o livro de Daniel relata até o capítulo 12 sobre esse último império que virá nos últimos dias. Ele será
avassalador e assolador sobre as nações. E nós sabemos que esse último império que se levantará através do Império de Roma. Prestem atenção e anotem nos seus cadernos. Daniel capítulo 7. Assistam os estudos, que eu já dei esse estudo aqui. Daniel capítulo 7, detalhadamente, eu já expliquei sobre isso. No último domínio humano, o último império humano é o romano. E dentro deste império romano, a partir do Império Romano, que ainda está em Roma, que significa hoje para nós, né, o império da igreja ali em Roma, no Vaticano, não posso falar os nomes, ok? Deste império nascerá o último império humano que vai avassalar, que é chamado também o assolador das nações. Então, este império está vindo. Amados, eu já expliquei aqui nas lives, vocês podem falar aí, podem fazer perguntas, tá? Eu vou tentar responder aos pouquinhos. Esse último império está em Daniel capítulo 7, e este último império está em todos os livros proféticos de Apocalipse, né? Todos os capítulos que relatam exatamente quem é esse último império, que nós sabemos que é o império do anticristo. Quem será o anticristo? Um homem muito inteligente, extremamente soberbo, inteligente, com uma inteligência artificial, uma inteligência de altíssimo nível. Um homem que vai apresentar uma proposta de paz e vai unir as nações. Mas nós não estamos aqui hoje para estudar sobre isso. Nós estamos aqui para ler na palavra o que Deus fala deste tempo que nós vamos viver, né? Uma parte deste tempo como igreja do Senhor. Então, nós sabemos pelos acontecimentos, eu já falei aqui, esses 10 chifres que nasceria do Império Romano, do livro de Daniel capítulo 7, esses 10 chifres já existem. São 10 nações que se uniram com o governo. Lá em Bruxelas, praticamente todos os meses, existe uma reunião da União Europeia. São 10 países que se uniram ao presidente da França, me perdoem. Se vocês quiserem anotar e mandar os nomes aí, vocês podem, mas eu não posso falar nomes, porque senão a live cai. Nós estamos sendo vigiados. Então, o presidente da França, que você sabe o nome, ok? Ele já chamou 10 presidentes de nações da Europa, e o presidente ali, o grande líder do Vaticano, está junto com essas 10 nações. São 10 líderes de 10 nações aqui da Europa que estão se reunindo lá em Bruxelas todos os meses, e eles têm essas reuniões para fazerem a proposta de paz para todas as nações, uma proposta de um governo, um só governo, uma só moeda, uma só religião. E nós sabemos, por todos os fatos e todos os vídeos que eles mesmos têm, né, que o Papa, vou falar só essa vez, tá, porque eu não posso repetir, está junto com essas nações, se reunindo para o cumprimento desse projeto que já está pronto para escreverem juntos, né, esse projeto que está pronto de paz para as nações, ok? Eu não posso citar as nações aqui, tá bom? Mas a partir deste presidente da França, as nações mais importantes da Europa estão juntos nesse acordo de paz, juntamente com o líder principal hoje do Império Romano, que é o Vaticano. Eu não posso falar os nomes, mas vocês podem escrever aí para aqueles que ainda não sabem, ok? Então eles estão juntos, amados. Isso já tem mais de 3 anos que eles se reúnem na cidade de Bruxelas, na Bélgica, onde é o cérebro, o centro das reuniões dessa União Europeia. Aí eu coloco para vocês um pouquinho rapidamente por que a Inglaterra está saindo da Europa, está saindo da União Europeia por vários motivos, interesses políticos, financeiros, mas também porque eles não querem estar junto destes 10 chifres, desses 10 governos que vão levantar esse último governo, mas existe aí uma briga espiritual e nós precisamos orar por essa nação, ok? Existe uma igreja do Senhor fundamentada aqui, amém? E existe também aqueles que já servem a este governo que já está sendo implantado. Então vamos repetir comigo: o último governo que vai trazer um acordo de paz sobre as nações, ele já está sendo implantado, tá?
esses 10 chifres de Daniel capítulo 7. Depois vocês leem lá em Daniel capítulo 7. Se vocês tiverem dúvida, vão lá nos meus estudos aqui. Talvez seja o 15º, 17º estudo que eu falo sobre Daniel capítulo 7. Está na série Sinais do Fim. E aí eu explico bem detalhadamente para vocês entenderem. Então vamos para a palavra, porque hoje eu vou ensinar muito a palavra para vocês. Então vamos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O que Paulo... Gente, você sabia que o apóstolo Paulo também pregou sobre os últimos dias e sobre os sinais dos últimos dias? Vamos lá em 2 Tessalonicenses, carta aos Tessalonicenses de Paulo, capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-nos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse vindo. Ali Paulo estava falando, vamos dizer assim, na década 60, na década 6 ou 7 depois de Cristo, não é? Então nós sabemos que Paulo foi logo depois de Cristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim que antes, quer dizer, ele está falando, Jesus não vai voltar, a volta de Cristo não será antes, agora vamos ler juntos aqui, verso 3, antes que venha a apostasia, o grande sinal, o maior sinal de todos dos últimos dias. São 2 grandes sinais. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu estou repetindo para vocês entenderem. É que todas as nações, lá em Mateus, né? Todas as nações ouçam sobre Jesus, conheçam Jesus, então virá o fim. Por isso que nesses próximos anos, um avivamento, eu acredito, espiritual, do fogo do Espírito, amém? Vai vir sobre a igreja do Senhor, porque o avivamento genuíno, ele gera arrependimento das obras mortas, arrependimento das obras que não são aceitas, então das palhas que serão queimadas pelo fogo. O avivamento é fogo do Espírito. Avivamento não é show. Avivamento não é igrejas lotadas. Avivamento não é homens sendo reconhecidos por homens. Avivamento não são grandes ministérios. Avivamento não são grandes ministros de louvor. Avivamento não são grandes CDs gravados. Avivamento é fogo do Espírito Santo queimando em cada coração e trazendo arrependimento às almas, arrependimento, contrição. Eu me arrependo dos pecados que têm me afastado da tua presença, Senhor, e eu quero fogo do teu Espírito sobre mim. Eu quero ser cheio do teu fogo. Isso é avivamento. Amados, avivamento não é barulho. Amados, avivamento não é igreja cheia. Avivamento muitas vezes vai ser igrejas vazias, porque nós vamos estar nas ruas pregando o poder, o amor de Jesus sobre as pessoas. Avivamento não tem nada a ver conosco. Avivamento não tem nada a ver com o nome de igreja. Avivamento não tem nada a ver com o nome de ministérios. Avivamento não tem nada a ver com o nome de homens ou mulheres. Avivamento tem tudo a ver com ele. O fogo dele queima, o Espírito dele aparece tanto, a glória dele brilha tanto, que nós desaparecemos em meio a este fogo. Avivamento é arrependimento. Se não houver arrependimento no seu coração, você não é uma pessoa avivada. Se não houver arrependimento dentro da tua casa, a tua casa não é avivada. Se não houver arrependimento no teu ministério, na tua igreja, a tua igreja não é avivada. Se não houver arrependimento na tua nação, a tua nação ainda não foi avivada. Porque avivamento bíblico é arrependimento das obras mortas, da palha, da obra humana, do esforço humano, mas que não provém da direção de Deus. Então eu acredito que os próximos anos que nós vamos viver como igreja serão anos difíceis, porque o cenário mundial vai apontar para os acontecimentos que precisam acontecer, bíblicos, precisa
tudo isso precisa acontecer. Tudo que está em Apocalipse precisa acontecer para que Jesus volte, para que a igreja seja arrebatada. Mas enquanto o mundo e as trevas estiverem agindo, estiverem trazendo mais pandemias, mais vacinas, mais vacinações obrigatórias, mais lockdown. Gente, nós estamos aqui na Inglaterra entrando no 3º lockdown. Você sabe o que é isso? Uma nação poderosa, uma das nações mais poderosas do mundo, mais rica, né, soberana, que ainda está debaixo de uma soberania de reis e tão rica financeiramente, está entrando no 3º lockdown. Isso é brincadeira, meus irmãos. Isso é uma brincadeira, um jogo político, geopolítico que as nações estão nos jogando. Nós estamos entrando no 3º lockdown. Lojas, pubs e restaurantes fechados. E nós já sabemos que depois do Natal, lojas irão se fechar. As igrejas ainda estão abertas, ainda. Mas nós não sabemos se entraremos em janeiro com as nossas igrejas abertas. Eles estão brincando. Os governos estão manipulando o povo como marionetes. Mas sabe o que vai acontecer daqui para frente com a igreja? Anotem aí o que Deus vai fazer com a igreja. Ele vai derramar um fogo do Espírito Santo tão forte como ele nunca jamais agiu sobre a face da terra. O último avivamento será mais forte do que todos os outros. Mais forte que o avivamento de Gales, mais forte que o avivamento da Rua Azusa, mais forte do que o avivamento Morávio, que durou por 100 anos e que enviou milhares de missionários às nações. Esse último avivamento que vai atrair pessoas perdidos para as igrejas em prantos, em arrependimento, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Este avivamento nós vamos viver nesses últimos dias, amados. Não importa se o anticristo já está em ação, se o governo, do último governo, que eu vou falar sobre isso, o Rabino Amon Yitzhak falou sobre a carta da ONU, dizendo que está tudo pronto para que a partir de 2021 até 2030, eles já estão com tudo planejado para um só governo, uma só moeda, uma só religião, um só banco central, um só exército mundial. Está tudo pronto nesta carta da ONU. Não importa se as nações estão planejando mal contra nós. Não importa se esse governo está se levantando com poder e ousadia das trevas. O que importa é o que nosso Deus já declarou sobre nós. O que importa é o que o nosso Deus já declarou sobre a sua igreja. E ele disse, e ele afirmou: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. As portas. Gente, Deus está conosco. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó está contigo, mulher. Ele está contigo, homem. Ele não falha. Ele te protegeu até aqui. Você está vivo. Você passou por uma grande pandemia. Nós estamos passando ainda. Há riscos ainda altíssimos deste vírus aqui na Inglaterra, no Brasil. Mas você está vivo hoje porque o Deus Todo-Poderoso está contigo. Os anjos dele estão te guardando. Ele está contigo. Igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja escolhida, contra a noiva amada, a noiva armada do Senhor, a noiva escolhida, a noiva que está se preparando para os últimos dias. Ah, irmãos, nós somos escolhidos do Senhor. E não importa quão grande é o exército do inimigo. Não importa, vocês lembram aquela passagem de Eliseu, quando o exército dos sírios vieram contra Israel, e Eliseu ali com seu servo, e os israelenses desesperados, porque o exército dos sírios era tremendamente perigoso, e muito perigoso naquela época, e Eliseu, aquele profeta, né, filho de Elias, aquela visão profética, e disse: por que temem? Por que estão temendo, homens de pequena fé? E ele virou para eles: olha só, tá vendo o exército dos inimigos? Eles desesperados: nós vamos morrer, são muitos nossos inimigos. Eliseu falou: mas muito milhares são os anjos que estão ao nosso redor, o exército do Deus vivo que está conosco, do que o exército mais poderoso dos sírios que está contra nós.
Então eu sei que essa voz de Eliseu está aqui, ó, dentro de mim, falando para vocês hoje. Amados, não temam ao governo único mundial. Não temam ao governo que está sendo estabelecido pela ONU. Não temam pelos governos que estão se unindo para trazer uma nova ordem sobre as nações. Não temam sobre a carta da ONU que está aí para ser começada, todas as estratégias a partir de 2021. Temam a presença do Altíssimo. Temam o Espírito Santo de Deus. Temam a sua palavra. Temam em obedecer a Deus e se santificar a cada dia, porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus de Gênesis, é o Deus de Apocalipse. Ele é o Deus do início, ele é o Deus do fim dessa história. E ele, toda essa história, é por sua causa, é por minha causa, é por nossa causa, é por causa da noiva amada, para redimir a noiva dele sobre a face da terra. Então vocês pensam, nosso Deus como Pai, tão bom, bom Pai que ele é. Eu amo essa canção, Good, Good Father, bom, bom Pai. E você pode cantar essa canção todos os dias na sua casa. Tu és um bom, bom Pai, sim tu és, sim tu és, sim tu és, eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, quem eu sou, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Então, por que temer? Ah, Senhor, por que temeremos? Por que temer, igreja? Por que passar noites acordada? Por que temer, igreja, de sair nas ruas e pregar o evangelho? As pessoas estão morrendo de desespero. As pessoas estão desesperadas por uma resposta. As pessoas estão desesperadas para saber o que está escrito na palavra. As pessoas estão desesperadas para saber o que a igreja vai fazer neste tempo daqui para frente. As pessoas estão desesperadas para ouvir os profetas. As pessoas estão desesperadas para ouvir a voz de João Batista nesses dias, clamando: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ah, o mundo está desesperado. As nações estão desesperadas para ouvirem a voz de João. Onde estão os João dessa geração? Onde está a geração de João Batista que vai clamar no meio do deserto? É no meio do deserto que a nossa voz vai ecoar. É no meio do deserto de uma pandemia, de vários lockdowns, de várias pandemias, de um governo único mundial, de uma carta da ONU, de guerras, de manipulações humanas, de mais lockdowns, de mortes. É no meio do deserto que a voz de João Batista se levantou. É no meio do deserto que João Batista se levanta. É nesta hora, é neste tempo que o Senhor está chamando João Batistas no meio do deserto. Levante tu, João Batista, tua voz e proclame às nações: ah, o Cordeiro está voltando. O leão está rugindo, o noivo está chegando. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. O Cordeiro está chegando. A voz de João Batista, acorda a voz de João Batista sobre esta geração. Acorda a noiva que está adormecida. Acorde a noiva de dentro de você que está dormindo, que não está orando, que não está sendo casa de oração, que não está ligada ao Espírito Santo de Deus, que está buscando vozes humanas, que está acompanhando todos os noticiários da televisão, da internet, todos os vídeos que falam sobre vacina e lockdown e maldades humanas. Desligue dessas notícias humanas e se ligue no Espírito.
Se volte para a palavra, estude a palavra, geração, estude a verdade da palavra, se conecte no Espírito, desligue a televisão, desligue os noticiários, desliga os sites de governos e vai ouvir a voz do Espírito, o que o Espírito Santo quer de você, o que Ele quer de você no seu trabalho, o que o Espírito Santo está esperando de você na tua casa, na tua família. A voz de João Batista que anuncia o tempo de arrependimento para a tua casa, a voz de João Batista que anuncia o tempo de arrependimento para o teu emprego, para o teu patrão, para os teus amigos, para os teus colegas. A voz de João Batista que diz: ainda há tempo de arrepender, ainda é tempo de conserto, ainda é tempo de buscar a presença da santidade do Santo Espírito, ainda é tempo para orarmos juntos, ainda é tempo para sermos casa de oração para todas as nações, amados. A igreja do Senhor precisa se preparar. A igreja do Senhor agora, nesse momento que tudo está acontecendo e tudo vai acontecer, eu quero afirmar isso para vocês. Eu quero afirmar isso para vocês. Segundo os estudos bíblicos, teológicos, bíblicos, proféticos da palavra de Deus, todos os sinais da volta de Jesus estão acontecendo. Todos os sinais da volta de Jesus estão acontecendo. Todos os sinais de Mateus capítulo 24, anotem aí. Todos os sinais de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Todos os sinais de 2 Tessalonicenses capítulo 2. E todos os sinais de Apocalipse estão acontecendo. A volta de Jesus está muito próxima. Pode durar apenas poucos anos. Nós estamos nos aproximando do tempo do nosso amado noivo. E nós não temos que nos entristecer, que entrar em desespero, em ansiedade, em medo, porque este é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo que está vindo sobre a terra está lançando demônios de medo, espíritos malignos que têm lançado ansiedade, que gera depressão, que está trancando a igreja dentro das suas casas, que está trancando a igreja dentro das quatro paredes, que está impedindo a igreja de se reunir para orar. Este espírito de medo que está te calando, que você não está falando nada para ninguém, que você não está saindo para os seus vizinhos e para as suas ruas e evangelizando as pessoas dizendo: Jesus is coming, get ready. Jesus está voltando, esteja preparado, aceite no teu coração. Você precisa ter Jesus no teu coração, porque Ele está voltando. E aquele que não se arrepender dos seus pecados não estará pronto para esse grande dia. Eu quero afirmar para vocês hoje, biblicamente, e todos os teólogos sabem disso, amados, ainda que tristemente muitos não estão ensinando e muitos estão calados, porque exige ousadia, exige coragem, exige posicionamento bíblico para ensinar isso para vocês, para afirmar isso para a igreja. Mas eu estou aqui como uma voz profética, bíblica para vocês dos últimos dias. Acordem os pastores, orem por eles, orem pelos pastores, porque eles também estão debaixo de opressão. Não julguem os líderes das suas igrejas, não julguem os pastores, não julguem os profetas que estão calados, porque eles também estão debaixo da mesma opressão maligna. O espírito de medo, o espírito de intimidação tem tentado calar a voz dos profetas, mas nós profetizamos, e você vai ser uma voz profética de João Batista nesses dias. Você vai profetizar a vida, você vai profetizar a coragem, você vai profetizar a esperança, você vai profetizar ousadia do Espírito para os conhecedores da palavra, líderes, teólogos, profetas do Senhor. Levantem as suas vozes e avisem que o nosso amado está voltando. É tão claro isso. Eu tenho ouvido homens pregadores que eu admiro tanto. Eu tenho ouvido a pastora Edmeia e tantos outros pastores que são sérios, que ensinam a palavra da verdade, falando que o nosso amado está realmente às portas e que o leão está rugindo. Olha aí, hoje eu coloquei aí em homenagem aos do leão, a todos aqueles que amam o leão. O leão está rugindo. O leão da tribo de Judá está rugindo sobre as nações.
Amém? Então vamos terminar de ler aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha, então, a volta de Jesus. O Senhor Jesus não voltará, aqui Paulo fala, sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. E aqui então o homem do pecado se diz o filho da perdição, a pessoa, o domínio, o governo do anticristo. Então, meus amados, aqui é bem claro dizer, o Senhor não vai voltar antes que a apostasia domine, se espalhe sobre a face da terra. Você sabe o que é apostasia? Apostasia é negar Deus, é negar a criação de Deus, é negar a palavra de Deus. E eu acredito plenamente, eu quero que vocês respondam aí. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia? Nós já estamos nesse tempo? Eu acredito que nós já estamos no tempo da apostasia. Quantos que conhecem a palavra não têm ensinado? E quantos têm ensinado a palavra, mas de maneira diferente e não verdadeira? E quantos têm negado a fé? Quantos têm negado Deus? Quantos têm negado a criação de Deus? Quer ver um grande sinal da apostasia nos nossos dias? A negação do projeto da família. A abolição da família. Vocês sabem que eu vou ler para vocês a carta que o Rabino Amon Yitzhak, os rabinos mais conhecidos de Israel, ele leu a carta da ONU, que chegou às mãos dele porque ele é um grande líder de Israel. E ele leu publicamente a carta da ONU e eu anotei todos os tópicos que estão nessa carta. E um dos tópicos que a ONU já preparou para a partir do ano de 2021 é a abolição da família. Está tudo caminhando para não existir mais as leis que defendem a família. E nós já sabemos que todas as leis que defendem, as leis antifamília estão sendo protegidas pelos governos. E se eu e você falarmos contra as leis que se opõem aos princípios bíblicos da família, nós poderemos ser presos, julgados por isso. Então, a abolição da família, isso é apostasia, amados. Como que nós vamos negar a criação mais sublime de Deus, que é a família, o homem, a mulher, os filhos? É o sonho mais sublime, o propósito mais poderoso, mais sublime de Deus para a face da terra, para a história da humanidade, é a família. E eles já estão dentro dessa carta da ONU, já está a abolição da família nos próximos 9 anos, assim como a ONU já declarou de 2021 a 2030 será estabelecido então a nova ordem mundial. Eu vou ler essa carta para vocês, mas não agora, ok? Porque eu quero avançar com vocês na palavra. Então nós estamos em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então o Senhor Jesus não vai voltar antes que se manifeste a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Eu até falei para vocês aqui que um dos grandes sinais de apostasia para mim foi a liberação do casamento, tá? Que não é criação de Deus, lá do Vaticano. Para mim foi a maior prova, a maior apostasia de todos os tempos, ok? Foi liberado há 3 meses atrás pelo líder lá de Roma, ok? Então, verso 4, o qual se opõe, então, o homem do pecado e o filho da perdição, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo. Vamos ler, leia junto na tua palavra. Eu gosto que vocês tenham a Bíblia na mão, porque não sou eu que estou ensinando, não é a minha voz, é a palavra de Deus, está tudo aqui. Está tudo aqui. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 2, verso 4. Esse filho da perdição, pelo qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Verso 5. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizias quando estava convosco? E agora vos sabeis que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto.
porque já o mistério da injustiça opera, somente há um agora que resiste até que do meio seja tirado. E se então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Amados, verso 15. Olha aí a palavra do Senhor para a igreja dele. Verso 14. Para que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e a boa esperança, e console o vosso coração, igreja, e vos conforte com toda boa palavra e obra. Verso 17. Está tudo aqui na palavra. Igreja do Senhor Jesus, eu quero trazer uma palavra profética para vocês. A live é cheia de palavras proféticas lançadas. Não temam. Igreja do Senhor Jesus, sobre as nações, sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos, sobre a Inglaterra, sobre Portugal, sobre França, sobre Itália. Brasileiros, não temam. Igreja do Senhor Jesus, não temam. Não temam, não temam, não temam. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, que já venceu por nós na cruz do Calvário, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E o final de toda essa história de maldade humana, de que o mundo jaz no maligno, e agora nós estamos entendendo que já mesmo, que antes a gente só ouvia o pastor pregando. O mundo jaz no maligno. Mas eu amo tanto esse mundo, ele me oferece tantas coisas boas. Mas hoje a gente está entendendo mais claramente essa palavra. O mundo, as nações, os governos, os reis, tudo que gira ao redor deste mundo jaz no maligno. Mas nós, Igreja do Senhor, estamos fundamentados na palavra do Senhor, na palavra do Altíssimo, irrevogável, inquebrável, imutável. E o Senhor nos deixou aqui em 2 Tessalonicenses, Paulo nos fala assim: então, irmãos, estais firmes e retendes os ensinamentos e as tradições e toda a palavra que lhes foi ensinada. Sabe o que você precisa fazer, igreja, nesse momento? Estar firme. Diga comigo, eu vou estar firme na palavra, no ensino, no aprendizado. Eu vou estar firme na oração. Eu não posso passar um dia sem orar. Porque se eu passar como cristão hoje, como igreja hoje, se a igreja passar um dia, se você passar um dia sem orar, eu te afirmo que você vai sofrer retaliações espirituais. Porque o mundo espiritual, a batalha espiritual está tremenda, está terrível e vai piorar. Vai piorar. Porque o domínio das trevas está vindo sobre a terra. Isso é apocalíptico, está lá em Apocalipse. É um dos 7 selos de Apocalipse, é uma das 7 trombetas de Apocalipse, as forças contrárias vindo sobre as nações. Então não tem como você sentir, eu vou deixar de orar, mas eu vou sentir paz, porque tá tudo ok, vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, ok? No mundo nada vai ficar tudo bem, mas a igreja do Senhor vai permanecer firme na oração, na palavra, na verdade, na comunhão. Mas pastora, a gente não tá conseguindo se reunir. Não tem problema, tem isso aqui é comunhão também. O Senhor nos deu, o inimigo usa a tecnologia para ele, mas o Deus, nosso Deus também usa a tecnologia para a igreja dele permanecer unida, para a igreja dele permanecer orando. Nós estamos aqui orando todos os dias com as mulheres, pelo Zoom. Nós não temos como nos reunir, não podemos nem ir na casa umas das outras, mas nós podemos orar. E nós estamos orando aqui todos os dias e tem descido fogo do céu e poder de Deus. E nós estamos nos fortalecendo, firmes, firmadas na palavra e na oração. Então diga para você mesmo, eu não posso passar um dia sem orar.
Eu não posso passar um dia sem ter um tempo de intimidade com o Senhor. Eu não posso passar um dia sem ler a palavra dele e dizer, Senhor, fala comigo. Eu preciso te ouvir. Eu não posso passar um dia sem me ajoelhar na presença do Senhor. Pai, me perdoe, limpe meu coração. Hoje eu pequei de novo, me perdoe. Eu preciso ter uma vida contínua de arrependimento. O arrependimento, meus amados, ele não deve jamais ser uma vez ou 2 vezes. Ele precisa ser todos os dias, porque todos os dias nós precisamos nos arrepender das obras mortas, de pecados, de erros, de tropeços que nós cometemos, até que nós nos tornemos santos como Ele é santo. E a santificação, ela é um processo, uma escada, step by step, que nós subimos dia a dia. Nós não alcançamos essa santificação de um dia para o outro. Nós conquistamos a santificação em Cristo Jesus através do nosso tempo com Ele. Quando eu separo o tempo para estar na presença de Deus, a santidade dele me confronta. Você quer ser santo como Jesus? Você quer ser santo? Não é a tua igreja que te faz ser santo, nem teu ministério. Você quer ser santo, vá te encontrar com Jesus todos os dias. Vá adorar Ele. Vá se ajoelhar na presença dele. Vá chamar os teus amigos para orar. Vai adorar, vai ser casa de oração, porque a presença de Deus, a presença de Jesus na nossa vida que nos santifica, porque a santidade de Deus nos confronta. A santidade de Deus nos confronta. Não tem como nós continuarmos no pecado, buscando Jesus, buscando a presença de Deus todos os dias. Por isso você fala, Senhor, lava minha boca, lava os meus olhos, lava os meus ouvidos, porque eu não quero mais ouvir palavras torpes, eu não quero mais ouvir palavras que não provêm do Senhor. Lava minha boca, para que dos meus lábios saiam palavras de fogo, palavras de edificação, palavras de salvação e jamais palavras de destruição e palavras pecaminosas de maldição sobre ninguém. Estude a palavra, ore. Igreja do Senhor, não temas, não temas, não temas a mal algum. Não temas a pandemia, não temas a vírus, seja esse, seja qualquer outro que puder vir sobre a face da terra. Não tema aos lockdowns, não se cale. Não fique sem pregar o evangelho, não deixe de orar, não deixe de se reunir com a tua igreja, com o teu povo, com teus amigos para orar e adorar. Não fique sozinho, porque o inimigo age e a solidão. Muitos têm se tornado deprimidos porque estão se isolando. Não se isole. Fique sempre perto dos seus amigos, de quem te ama, dos seus pastores, de quem ora por você. Não se isole. Não se isole, porque grandes são as forças das trevas nesses dias e elas irão aumentar. E você precisa estar linkado num corpo, jamais sozinho. O Senhor fala, quando sairdes para pregar, saiam de 2 em 2, de 3 em 3. Quando orardes, quando estiverem orando, quando estiverem 3 ou mais de 3, ali eu estarei. Sabe o que Jesus está falando? Você pode orar sozinho, mas quando você estiver em 3, eu vou manifestar através na vida de vocês e no meio de vocês, porque Deus nos chamou para viver em conjunto, em corpo e nunca jamais sozinhos. Sozinho você pode, no teu secreto, mas depois vai se juntar à tua tribo, ao teu bando, porque você é um leão, você é uma leoa e você tem irmãos que têm o mesmo coração, o mesmo chamado, a mesma paixão por Jesus. E você não, jamais, igreja, fique sozinha. Se reúna, mesmo que pelo Zoom. Nós estamos aqui impedidos de nos reunirmos nas casas. E ficamos meses sem nos reunir. Nos nossos templos. Mas nós não deixamos de orar. E jamais vamos deixar de ser igreja. Com templos ou sem templos. Com cultos ou sem cultos. Com reuniões presenciais ou sem reuniões.
nós jamais deixaremos de ser a igreja do Senhor na face da terra. Nós jamais deixaremos de orar e de amar Jesus e de buscar a sua palavra. Nós jamais deixaremos de crescer e amadurecer, porque nós não dependemos de grandes templos, de paredes, de cadeiras para sermos igreja. Eles podem fechar tudo, eles podem fechar lojas, shoppings, eles podem fechar os templos novamente. Nós não sabemos se no mês que vem nós vamos estar reunidos. Sábado passado foi uma presença tão maravilhosa no culto, tão maravilhosa do Espírito Santo. A gente queria ficar ali dentro, a gente queria ter um templo para passarmos a noite adorando o Brasil. Vocês têm templos aí abertos 24 horas. O que vocês estão fazendo dentro das suas casas? Se juntem para orar, para fazer vigílias. A sua igreja está aí disponível para você. Você não espere o teu pastor chamar para você fazer uma vigília. Faça uma vigília de oração. Chame a tua igreja para orar, para adorar. Fiquem a noite inteira, passa de sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda, de segunda-feira vocês já vão direto para o trabalho. Vocês têm templos para se reunir, abertos 24 horas, os quais vocês podem estar juntos orando. Aqui nós não temos templo. E nós fomos visitados com uma presença tão tremenda do Espírito Santo sábado ali na igreja. E nós queríamos ficar ali dentro adorando. Mas nós temos um horário para sair e irmos embora. E nós não podemos nem abraçar uns aos outros no final do culto. Porque as regras aqui não pode abraçar. Essas regras vêm todas do inferno. Porque o que mais a igreja do Senhor sabe fazer e ama fazer, além de orar e adorar, é abraçar. Se você é cheio do Espírito Santo, você ama abraçar. Então, nós não temos templos aqui, vocês têm templos, vai adorar, marca vigília logo para amanhã é sexta-feira. Pastor, nós vamos fazer vigília de oração, irmão, de 10 a 10 da manhã. E se parar, vocês querem avivamento? Gente, não parem de orar, não parem de buscar o Senhor. Aqui nós não temos um local para nós passarmos a noite orando e adorando. E não podemos nos reunir nas casas mais. Mas nós não vamos deixar de ser igreja jamais. Nós não vamos deixar de ser a igreja do Senhor, jamais nós vamos deixar de orar, jamais nós vamos deixar de nos reunir. Olha aqui, isso aqui é uma reunião profética e eclesiástica. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia! Então, eu tenho aqui um esquema de estudo, eu tenho falado tantas coisas, eu acredito que essa live vai passar de 1 hora, não tem problema, ok? Talvez eu poste a primeira e daí entre de novo, mas eu quero só falar rapidinho com vocês uma questão muito séria que eu assisti o vídeo do Rabino. Eu vou terminar este estudo com o início de Apocalipse, capítulo 8, que nós paramos em capítulo 7 de Apocalipse, tá bom? Mas eu quero só terminar com vocês o seguinte, quem tiver perguntas pode fazer também. Um rabino muito conhecido de Israel, Amon Yitzhak, talvez seja isso, eu não sei pronunciar em hebraico. Ele chegou às mãos dele um documento da ONU, uma carta da ONU, e ele disse assim: você está à minha frente, é difícil de acreditar, então respire. Eu anotei as palavras dele, mas esse vídeo está no YouTube, ok? É difícil de acreditar, então respire. Está nas minhas mãos hoje um documento da ONU, da ONU, de uma nova ordem mundial que será estabelecida a partir de 2021 a 2030. As seguintes metas para este período são designados. É difícil de acreditar, então sente e respire. Foi o que esse rabino falou. Primeiro, estabelecimento dessa carta, de uma nova ordem mundial. Um governo único estabelecido. Segundo, uma moeda única mundial. Terceiro, um banco central mundial unido.
Quarto, um exército mundial unido. Depois vocês anotem isso, gente, porque isso é interessante vocês saberem, é o que vai acontecer daqui para frente. Quarto, um exército mundial unido. Quinto, a abolição da soberania nacional. A abolição da soberania nacional de cada nação. Sexto, o cancelamento da propriedade privada. I can't believe in this. Eu não sei como eles vão fazer isso, mas isso está neste documento, ok? Sétimo, a abolição da instituição da família. O que eu acabei de falar. Oitavo, a redução da população mundial. Eu acredito que nesse jogo a gente já tá, né? Quer dizer, em todos. Nono, vacinas múltiplas obrigatórias. Décimo, renda básica universal. Uma renda única universal para todas as nações. 11, implementação de um microchip no corpo humano para rastreamento, para compras, vendas e viagens. 12, uma só única rede social para todo mundo, assim como já existe uma só rede na China. Entendem da onde está vindo tudo isso e muito mais de outras nações, mas o que está por trás? 13º, inúmeros dispositivos conectados ao 5G sistema. Vários dispositivos, talvez computador, bancos, tudo que se diz respeito à tecnologia, vão estar todos conectados à rede do 5G, ao sistema único mundial do 5G. O governo assumirá o direito de criar filhos. Muito parecido com o comunismo, tudo isso, né? 15º, escolas privadas se tornarão escolas do governo. 16º, abolição das empresas privadas. 17º, aglomeração às cidades pequenas para a manipulação aglomeração às cidades pequenas para manipulação de plantações e produção. E aí ele termina, tem mais, tá, gente? Eu não vou falar todos aqui, tem mais do que 17 pontuações essa carta, e ele termina, eles serão mais duros do que Faraó. Ok? Essa é a carta do Rabino Amon Itzhak. Eu posso postar ela hoje no meu stories aí, só para vocês verem qual é esse vídeo que tá no YouTube, para vocês acompanharem. Amém? Então vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 6. Eu quero passar rapidinho para vocês aqui. A gente já estudou Apocalipse, capítulo 6, está aí na série Os Estudos dos Sinais do Fim. Aqui nós falamos sobre os primeiros 6 selos de Apocalipse, que é o cavalo. O primeiro selo é o cavalo branco, verso 2, Apocalipse 6, verso 2. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco para lhe dar a coroa e ser vitorioso para vencer. O segundo cavalo é o cavalo vermelho, que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz sobre a terra e que se matassem uns aos outros. Então é o cavalo que representa a guerra, o cavalo vermelho. Então o terceiro cavalo é o cavalo preto. Verso 5, ouviu o terceiro animal dizendo, vem e veio, olhei, era um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais, dizia, uma medida de trigo, por um dinheiro, 3 medidas de cevadas, e não danifiques os azeites e o vinho. Então esse cavalo preto representa a fome sobre a terra. O quarto cavalo, então o quarto selo, verso 7, e o quarto cavalo, então esse que olhei e vi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome de morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar 1/4 da parte da população, com espada, fome, com pestes e as feras. Então aqui eu já dei esse estudo de Apocalipse, capítulo 6, eu estou relembrando os primeiros 6 selos, aqui os 4 primeiros cavalos. Aí as pessoas já me perguntaram, pastora, a senhora entende que esses cavalos já foram liberados? Eu entendo que eles estão sendo liberados, principalmente agora, nesses últimos tempos para cá, nesses últimos anos. E tudo isso já tem acontecido, a fome, a peste, a fome sobre a face da terra, a mortandade de 1/4 da população, talvez. Tudo isso que está acontecendo já é pré-programado
para que realmente aconteça isso, que essa palavra profética, essa palavra que é bíblica e que é profética de Apocalipse, que eles vão realmente procurar matar um quarto da população, ok? Esses cavalos são liberados e eles já estão sobre as nações, eu acredito plenamente. Depois eu dei Apocalipse 7, que fala sobre os 144 mil, não posso repetir tudo aqui. Leiam Apocalipse 7, os 144 mil são 12 mil de cada 12 tribos de Israel. 12 mil dos judeus. Quem são os 144 de Apocalipse 7? Os 144 mil de Apocalipse 7 são 12 mil judeus das 12 tribos de Israel. De cada tribo de Israel, o Senhor escolheu 12 mil judeus para serem salvos. Então, 144 de Apocalipse 7 não somos nós, gentios, mas são judeus que Deus já separou, já escolheu para serem salvos. São judeus. 144. Mas quem são esses vestidos de branco? De Apocalipse capítulo 7, verso 9. Depois dessas coisas eu olhei aqui e vi uma multidão a qual ninguém podia contar. Aí entra nós. Aí, pastor, então vai ser salvo só os judeus e os gentios e nós. Então aí entra, e aí a gente sabe que de todas as tribos, todos os povos, todas as nações vai ter salvação. Então, a partir do verso 9, 7, 9, Apocalipse 7, verso 9. Depois dessas coisas, olhei e eis que vi uma multidão, a qual não podia contar, de todas as nações, tribos e povos, línguas e raças, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, dizendo: santo, santo, santo. Amém, louvor e glória, sabedoria e ações de graça e honra, poder, força ao nosso Deus para que todo sempre. E um dos anciãos me falou dizendo: quem são esses vestidos de branco? Quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, santos, os santos, que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite ao que está sentado sobre o trono, e ele os cobrirá com as suas asas. Então aqui em Apocalipse 7 eu também já dei esse estudo bem detalhadamente, tá? Eu só estou passando por eles para a gente entrar em Apocalipse 8. Fala quem é essa multidão vestida de branco em frente, né? Diante do trono de Deus. Somos nós, a igreja, a noiva do Senhor, os santos remidos, que lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, fomos santificados. E aqui fala sobre que passaram sobre a grande tribulação. Então, alguns teólogos acreditam que somos nós, a igreja, né, que já passamos e estamos passando por momentos de tribulação, e somos nós que não vamos abrir mão do Senhor Jesus e vamos ser salvos, vamos estar diante do trono de Deus. E outros teólogos acreditam que é também a igreja que vai permanecer aqui durante toda a tribulação, que vai estar aqui e que vai também ser salva, porque não abrirá mão do Senhor. Então, uns acreditam que somos nós, a igreja de hoje, e nós vamos ser arrebatados antes ou durante a tribulação. Em nenhum momento a palavra é tão clara para nós dizermos amanhã nós vamos ser arrebatados. A palavra diz que nós vamos ver muitos dos sinais acontecendo, então nós não sabemos exatamente se é antes ou durante, mas eu acredito que nós vamos ver parte de todos esses acontecimentos e nós vamos ser realmente tirados e arrebatados daqui. Então parte dos teólogos acreditam que esses santos de Apocalipse capítulo 7 é a igreja que ficar, mas não abrir mão do Senhor Jesus, não vai aceitar a marca do inimigo, e eles vão continuar sendo selados pelo Senhor, mas eles vão morrer, né? E vão aí então se encontrar diante do trono de Deus. Eu acredito que essa palavra fala sobre nós, a igreja do Senhor Jesus, salva, remida pelo sangue do Cordeiro. Amém? Vamos então começar o estudo de Apocalipse 8. Já deu 1 hora de live. Então eu vou encerrar essa parte aqui e eu vou começar só introduzir o estudo de Apocalipse capítulo 8 para vocês hoje, porque eu prometi que a gente ia entrar nesse estudo. Eu queria saber se algum de vocês
tem alguma pergunta? O Rabino, o nome do Rabino para vocês olharem no YouTube é Amon, A-M-O-N, Itzha, que é Y-I-T-Z-H-A. Quando você colocar Amon, Rabino Ramon, já vai aparecer, porque ele é eu acho que ele é o Rabino, eu acredito que ele é o Rabino mais conhecido, ok? Tem mais perguntas aí, gente? A Igreja do Senhor, não temas em nenhum momento, amém? Nós vamos sempre estar nos reunindo para orar. A igreja nunca vai deixar de ser igreja, jamais vai deixar de buscar Jesus. Tem alguma pergunta sobre tudo isso que eu falei? Sinais do fim. Todo esse sistema, né, que está sendo implantado na face da terra já é sim o sistema das trevas, ok? Está tudo sendo manipulado por eles. Ok? Todas as decisões estão sendo feitas por eles, não está sendo feito por nenhum homem bondoso, tá? Não tem nenhum pastor e homem de Deus nesse negócio. São esses homens que já estão se reunindo. Tudo manipulado por este governo já, que já vai começar, né? Talvez no ano de 2021 eles vão televisionar o início dessa ordem. A gente não acredita, eu não acredito que vai logo começar com esse líder vai se apresentar depois, ok? Algumas pessoas me perguntam, pastora, a senhora acredita que a gente já vai conhecer a pessoa? Eu acredito que é muito próximo, tá bom? Mas que a igreja do Senhor vai ter um tempo para se fortalecer, para se arrepender, para evangelizar, para ir para as ruas, para orar mais, porque a igreja está orando um pouco, para restaurar os altares da casa, da família, por isso que nós estamos dentro das nossas casas, para restaurar os altares dos nossos lares, porque a igreja somos nós, a igreja não é aquele altar ali, lá dos nossos templos, a igreja somos nós, então nós precisamos restaurar os nossos altares, nos santificar, e Deus está nos dando tempo, e Deus vai dar um tempo para essa evangelização mundial. Eu acredito que nós vamos ter aí, eu posso afirmar isso para vocês, quase que sem dúvida, por causa de outras palavras proféticas que nós estamos tendo, eu posso afirmar que nós vamos ter aí uns 3 anos pela frente para a evangelização mundial e para a igreja se tornar verdadeiramente aí a noiva cheia do Espírito Santo. Depois de 3 anos, nós não podemos afirmar mais nada, como nós vamos estar e como nós vamos poder atuar. Então, nós temos um tempo ainda dado por Deus, amém? Eu quero chamar, então, eu vou terminar essa live, mas eu quero chamar, então, a Gabi. Gabi Vaz, você está aí, gente? Ela teve um sonho profético demais esses dias. Eu sempre vou estar chamando alguns de vocês, então compartilhem comigo os sonhos de vocês, tá? Eu quero chamar os jovens para participarem aqui, os profetas, as intercessoras. Eu quero chamar a Gabi Vaz. Você tá aí, Gabi? Gabriela, quero chamar você para entrar aqui já com... Ok, vamos lá. Então eu vou chamar a Gabriela para entrar encerrando aqui essa primeira parte, ok? Uma jovem cheia do Espírito Santo, aqui da Inglaterra, aqui da nossa igreja, Lagoinha, London. Ei, Gabi! Paz, pastora, paz todo mundo. Deus abençoe, minha linda. Deus abençoe. Perdão, você está desde o início, né? Não, eu tô só recebendo aqui. Não sei se tá tudo no sentido, mas o Espírito Santo aqui tá... O Rio do Leão vai fluindo e as palavras vão saindo. Mas graças a Deus que o Espírito Santo de Deus me lembrou aí de você, dessa experiência linda que você tem tido. E eu quero que você, como jovem, né, como essa parte dessa nova geração, traga uma palavra aí profética para todos que estão te assistindo. Gente, há esperança, viu, para a nova geração. E eu acredito que é essa nova geração que vai viver e que vai ser os grandes personagens principais desse último avivamento sobre as nações. E é por isso que nós temos que orar e clamar e chorar por esses jovens, porque Deus está dando sonhos, Deus está dando visões para eles, e Deus vai continuar usando os jovens para avivar as nações. Gabi, você é uma voz profética para a sua geração, você faz parte aqui da Lagoinha London, ela mora aqui em Kingston, é Lagoinha Kingston, mas faz parte da nossa família Lagoinha London. Ela é filha dos pastores, do pastor Rodolfo Vaz, da nossa amada e saudosa
também. E linda Helena Vaz, que já está lá no Senhor, bem pertinho do nosso amado. Foi primeiro, né, Gabi? É verdade. Os mais santos vão primeiro, né? A filha é dos mais santos. Então, conte para nós, né, Gabi? Gabi também tem um chamado profético de escatologia, de ensino. E a partir desses estudos aqui, gente, olha que interessante, vocês que têm jovens e adolescentes em casa, elas abriram um canal de estudo de escatologia em Apocalipse, mas eles, os jovens, dando. Eu estou achando isso tudo maravilhoso e eu vejo que já são frutos aí, né, das sementes que nós estamos plantando aqui nessa nação. Conta aí, Gabi, você teve uma experiência, um sonho, né, quando você era bem novinha com a volta de Jesus, e isso você entendeu que você tem esse chamado de João Batista, né? É de verdade. preparar o caminho. Recebi esse chamado. De despertar. Amém, é a geração de despertar a igreja para a volta do Senhor. Conta aí para nós a experiência do sonho e do último sonho que você teve. Então, você quer que eu conte o primeiro ou só o último? Não, pode contar o primeiro, depois o último. O primeiro sonho que eu tive, eu tinha mais ou menos uns 14 anos e o senhor sempre me chamou para escatologia, mas eu falei assim, como que eu vou estudar o fim se eu não sei nem o começo, não sei nem sobre Jesus nessa época assim, de adolescente? O sonho que eu tive foi bem profético, na verdade, mas me levou uns anos para entender. Acho que é muito importante falar que quando nós falamos de escatologia, é muito importante a gente estudar. Tá? Porque no caso do meu sonho, eu pensava que era uma coisa, mas quando eu fui estudar a palavra, era outra coisa completamente diferente. Aham. Mas foi assim, eu tava numa casa no Brasil, e aí eu tava com umas malas de viagem, aí eu coloquei as malas de viagem no chão e falei assim, estamos prontos para ir. Aham. Aí eu olhei assim pra minha mãe e fui pra janela. Quando eu fui pra janela, assim, eu me debrucei assim na janela, aí tinha um prédio do outro lado e tinha uma rua no meio. Aí eu olhei assim, tudo escuro. Aí eu não entendi, o que tá acontecendo? Aí veio aquela luz assim, tipo de artista, assim, vem só aquela luz no meio da escuridão. Veio essa luz assim, e veio um homem passando num cavalo branco no meio da rua. Uau. E aí, do nada, eu vi pessoas batendo palmas e gritando de alegria, com palmeiras nas mãos, assim, dando bem-vinda para ele, e ele passando no meio da rua. Naquele momento, eu pensei assim, não, é Jesus voltando. Mas, na verdade, isso aconteceu uns meses atrás, quando eu realmente comecei a estudar, que, na verdade, aquele sonho não era Jesus, era o anticristo. Porque, na minha mente, parecia Jesus, por quê? Porque o anticristo vai ter a mesma forma de Jesus, ele vai querer imitar Jesus. Então, foi tão, assim, profético que as pessoas davam bem-vindas para ele da mesma forma que fizeram com Jesus, né? Com folhas de palmeiras, dando bem-vindas para ele. E eu vi isso, eu vi as pessoas muito felizes, batendo palmas e gritando e festejando. Aí o Senhor me lembrou na hora que eu falei, que eu peguei as malas e falei assim, nós estamos prontos para ir. E esse foi o primeiro sonho que eu tive. Com 14 anos. Com 14 anos. E Deus não escolheu essa geração, né? E Deus não está falando com esses jovens, com esses adolescentes. Ô, Senhor, levanta mesmo com poder, ousadia do Espírito. Por isso que eu amo vocês. Amo essa geração, porque vocês são escolhidos do Senhor. E vocês têm tanta ousadia para testemunhar e para falar. E vocês vão ser a voz, né, que clama no deserto, a voz da meia-noite, juntamente conosco. E o último sonho que você teve, Gabi, que você queria... O último sonho, meu Deus do céu. Hoje, quando eu acordei, eu não sabia se eu chorava, se eu orava. Mas a minha mãe faleceu faz um mês e meio, mais ou menos. E ela foi uma mulher de muita fé. Então, nós temos a certeza que ela está no céu, está desfrutando do paraíso, desfrutando do céu com o papai. Tenho certeza que ela está sentada no colo dele, conversando. Mas eu fiquei muito triste. Eu falei, Senhor, eu queria ter essa experiência de ver ela no céu, de ver como ela está feliz. Eu orei bastante tempo, falei, eu vou ter fé, vou praticar essa fé. Aí eu orei por bastante tempo. E 2 finais de semana atrás, mais ou menos, eu tive um sonho. E foi assim, eu tava na minha casa e eu vi a minha mãe. Falei, mãe, como assim você tá aqui? Ela falou assim, Gabi, ela falou assim, descer a escada vai ser mais fácil que subir. Aí eu, que? Não tô entendendo nada. Aí bateu alguém na porta, mas bateu muito forte. Aí normalmente eu sempre olho, tem uma brechinha na porta, eu sempre olho, mas dessa vez eu não olhei. Eu abri com tudo. Quando eu abri, eram soldados.
E eu sabia que eles iam me buscar. E eu tentei fechar a porta e eles com muita força empurrando a porta e eu não tive força de segurar. Eles entraram e eu corri para trás da porta, tipo, pro fundo da casa. Eu corri o mais rápido que eu pude e a porta estava trancada e não sabia o que fazer, porque eu sabia que eles estavam me perseguindo. Eu subi para cima, né, pro andar de cima da casa. E eu entrei num quarto e tinha 3 homens reféns, assim, deitados na cama, com a mão na cabeça, e tinham soldados. Os soldados não falavam nada e as pessoas que estavam de reféns também não falavam nada. Eu entrei em outro quarto, tinha a mesma coisa, aí eu entrei em outro. Aí eu tenho um irmão de 4 anos, pra quem não sabe, eu segurei ele no colo assim, eu sentei na cama desse quarto. E eu só esperei, porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Veio uma mulher. Eu lembro disso, é que era uma mulher e que eu sabia que ela era desse governo, alguma coisa, ela tinha alguma coisa a ver com o governo único de perseguir os cristãos. Eu sabia que ela tinha alguma coisa a ver com isso. E ela pegou uma arma e ela atirou no meu irmão, que estava aqui no meu colo, mas em nenhum momento ele nem chorou, nem se assustou, nem teve medo, sabe? Então eu tive a confirmação que as pessoas que realmente vão ser perseguidas, o Senhor vai dar tanta paz que às vezes eles nem vão sentir dor, né? O Senhor vai levar eles para não sentir dor. E aí, quando ela tirou nele, ele ficou no meu colo, eu falei assim, Jesus, tenha misericórdia, Jesus, Maranata, Maranata. Aí ela tirou 3 vezes, olha só, pastora, ela tirou 3 vezes com a pistola na minha testa e ela fez um formato de pirâmide, como se fosse do Illuminati, entendeu? Eram eles que estavam me perseguindo. Sim. E ela tirou Governo 3 mundial. vezes. Ela Essa é a nova ordem. E fez a marca de um triângulo na minha testa. E lembro que ficou tudo preto. Aí eu caí assim na cama, comecei a falar, Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados, eu estou indo para casa, eu estou indo para ti, Jesus. Aí eu lembro que eu realmente morri e eu acordei, pastora, em um lugar que parecia uma autoestrada. E atrás era tipo o mundo daqui. E eu não sei explicar porque foi muito doido, mas eu tava, tipo, numa autoestrada, pastor, e tinha muitas pessoas, muitas pessoas. Eu olhava pra frente, tinha, tipo, uma multidão, assim. E o Espírito Santo tinha me falado que aquelas eram as pessoas que tinham morrido por causa da perseguição do Senhor. E eram muitas pessoas. Eu olhava pra frente, assim, eu olhava de lado, eu via minha mãe. Eu dava a mão pra ela, aí eu dava a mão pro meu pai. Eu falei assim, se o meu pai tá aqui, quer dizer que eles também mataram ele. Aí eu falei, o meu irmão. Aí eu comecei a falar, o nome do meu irmão é Isaac. E eu falei, Isaac, Isaac. E pastor, ele veio, assim, pulando de tanta alegria, tanta alegria. E ele veio, ele deu a mão assim pra mim. Nós começamos a andar com aquela multidão, sabe? Nós não estávamos com medo, nem tristes de ter morrido. Nós estávamos alegres. E pastora, eu escutei os anjos cantando. Os anjos Jesus! Eu não sabia de onde eles estavam vindo, onde eles estavam, mas eu escutava uma melodia que eu nunca tinha escutado na minha vida, pastora. E aquele som nos envolvia. E eu começava a cantar e do nada essa multidão de pessoas que tinham morrido por causa do amor de Jesus começou a cantar e começou a louvar o Senhor. E eu olhei para o céu e eu vi um homem num cavalo cavalgando assim pelos céus. E eu vi a parte de trás, ele tinha um cabelo assim cacheado igual o meu, mais curto. E ele tinha uma coroa assim na cabeça dele. E ele cavalgava assim, e eu olhava para todas as pessoas que estavam ali, todas as pessoas que tinham morrido por amor de Jesus. E ele passava assim no céu, ele olhava para cada um deles e o Senhor trouxe tanta paz no meu coração. E eu acordei, eu chorei porque é uma coisa que eu não consigo explicar, eu não consigo descrever o som do cantar dos anjos, eu não consigo explicar. E o Senhor falou assim para mim, tenha medo de morrer pelo meu amor. Eu falei, Jesus, não me deixa pensar 2 vezes. Não me deixa negar nenhum momento o seu amor. E é isso que eu quero declarar para vocês. Não tenham medo de morrer pelo amor de Jesus. Em nenhum momento negue no coração de vocês o amor dele. Porque naquele momento que aquela mulher me matou, eu não senti dor. Eu cheguei no céu e eu sabia que eu estava indo para o meu pai. E todas aquelas pessoas que tinham morrido, não havia tristeza, não havia dor, mas havia alegria. Os anjos cantavam de alegria, dando boas-vindas para nós. Então essa é a palavra que eu queria colocar para vocês. E o Senhor tem chamado a minha atenção para Joel.
onde fala: toquem as trombetas de Sião. É um tempo de arrependimento. Eu sei que o Senhor me chamou para ser de João Batista, e eu quero declarar sobre você: ainda há tempo de se arrepender. As trombetas de Sião estão tocando, mas ainda há tempo de se arrepender. Esse é o tempo. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas nós sabemos que o perdão dele é garantido. O Senhor está pronto para nos perdoar. Então esse é o tempo de arrependimento, igreja. Se arrependa enquanto ainda há tempo, porque a única coisa que segura os planos do anticristo não se concretizarem nesse momento é o poder da igreja, é o manifestar da igreja. Então, enquanto a igreja está orando, está clamando, não tem como o anticristo subir em poder. Enquanto há luz, não há trevas, igreja. Então, continuem orando, continuem clamando, porque enquanto a igreja está de joelhos, não há trevas que levantem, não há trevas que se levantem perante a igreja. Muitas pessoas se enganam ao pensar naquele versículo que o inferno não prevalecerá. Não é que a igreja está tentando prevalecer, é a igreja que está empurrando, e é o inferno que não consegue prevalecer. Não é a igreja que está aqui com medo porque não consegue, é a igreja que está indo em frente, que está rompendo. Avançando em oração. Eu creio na minha geração. O Senhor tem levantado jovens que sabem o seu propósito, que não tem medo de declarar que Jesus é o Senhor. Aleluia. Declarar essa mesma ousadia na vida de vocês. Quero declarar João Batista se levantando, proclamando a volta de Jesus. Eu quero declarar isso. Sonhos proféticos, que vocês sejam profetas nessa geração. E que os trombeiros de Sião toquem. E que a igreja se arrependa verdadeiramente. O Espírito Santo irá mover de uma maneira sobrenatural sobre a vida da igreja. Aleluia. Então, em nome de Jesus, se levante como igreja. Se levante como igreja. Não é mais tempo de ficar calado. Quando nós estamos calados, esse ONU, esses poderes estão se levantando contra a igreja, porque a igreja não tem voz no meio da sociedade. Nós estamos calados. Então chega um tempo que a igreja não pode mais se calar. Ninguém pode calar o nosso Deus. Foi o nosso Deus que estipulou os valores. Se a igreja se calar, é assim que os valores da sociedade vão ser impostos. Pai. É verdade, Senhor. Do que a sociedade acha, é a palavra de Deus que prevalece. A palavra de Deus morre. Aleluia. Declarar e incentivar isso na vida de vocês. Ainda de arrependimento. E não tenham medo de morrer pela palavra e pelo amor de Jesus. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, e que em nome de Jesus o Espírito Santo possa estar movendo aí no coração de vocês, e que vocês façam. Eu convido vocês a fazerem a mesma oração que eu fiz, né? Eu falei: Senhor, que eu tenha tanto amor por você, que se alguém vier com uma pistola, com uma arma e falar assim, ou você nega ou você morre, que eu fale: então me mate, porque eu não vou negar o meu Deus. Eu não quero em nenhum momento pensar se eu vou negar ou se eu não vou negar, que essa mesma ousadia até você, de falar assim: me mate, mas não me tire da presença do meu Deus. Então, que esse mesmo amor alcance vocês e cresça a cada dia, porque o Senhor vai fazer algo sobrenatural na vida da igreja. E eu quero fazer parte desse avivamento, quero fazer parte, eu quero que vocês também façam parte como igreja. Em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Nós vamos terminar a live agora. E eu começo a live de estudos de Apocalipse na próxima, ok? Mas nós vamos terminar orando, então, por essa geração. Se você conhece jovens, chamem eles agora, porque nós vamos orar exatamente por essa geração, pela vida da Gabi. Gabi, que o Senhor continue te usando como essa voz profética, cheia do Espírito Santo. Uniu o DNA do teu pai, da tua mãe, sai bomba profética. Cheia do Espírito Santo. Oh, Deus, Senhor. Pai, nós oramos, Senhor Deus, por essa geração. Oramos pela Gabi. Gabi, pode orar comigo também. Oramos por essa geração, Senhor Deus, de João Batista. Senhor, por essa geração de adolescentes, jovens, crianças. Essa geração que o Senhor escolheu, Senhor, para te amarem mais do que tudo. Para te amarem mais do que qualquer outra força, do que qualquer outro domínio. Mais do que a homem, Senhor. Te amarem mais do que a si mesmo. Senhor, uma geração que te ama
Senhor, com uma paixão tão avassaladora, Senhor. Quem tu Eles, Deus, não vão sentir o peso, não vão sentir a opressão. Senhor Deus, se formos, Senhor Deus, perseguidos, se a igreja do Senhor passar por perseguição, se parte, Senhor, deste selo, Senhor Deus, nós ainda estivermos aqui, dessas trombetas, a tua igreja ainda estiver aqui, nada irá nos abalar, profeta, Senhor Pai, esses jovens, Pai, possam nada irá abalar, Senhor, a firmeza da tua igreja em ti, na tua palavra. O teu Espírito Santo, Senhor Deus, Senhor, será tão forte sobre essa geração, Senhor, Pai, que poderá vir perseguições, soldados, exércitos, toda a vergonha do teu leis amor, humanas, Senhor leis Deus. governamentais, Senhor. Nós não vamos temer, nós não vamos abrir mão, Deus, do teu nome. Nós não vamos abrir mão do teu nome, Jesus. Nós não vamos abrir mão, Deus, do amor. Diz que nós não iremos sofrer a Por segunda isso nós morte. oramos pela tua igreja, oramos por essa geração, faça-os fortes. A vida da tua Não igreja. serão a geração do entretenimento, não serão a geração das distrações, não serão a geração dos jogos, das séries, dos filmes, mas serão a geração do fogo, serão a geração do fogo do avivamento, com a esperança. geração que arderá, Senhor, cheio do fogo dos Fortalece a tua corações, igreja, Senhor. Senhor, Pai, nesses últimos Queima, dias. Senhor Deus, o fogo de paixão, Senhor. Assim como o Pai, Senhor fez com João Wesley, Senhor, com seu irmão. igreja, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Os jovens, Senhor, incendiados pela tua glória, foram fogo de paixão por ti, Senhor. Eles se tornaram 100 homens que, Senhor, impactaram, Senhor, reavivaram essa nação e as nações da terra. Levante a Gabi, Senhor. Levante os jovens, levante os jovens, Senhor, Pai, no meio do levante o João deserto. Paulo, levante, Senhor, o Invisíveis, pastor Senhor, Rodolfo, Pai, levante a nos Suzy, faça Senhor. invisíveis, Senhor, Levante, Pai, Senhor, dragão, a Paloma, Senhor, levante os Pai, filhos da Pai, Paloma, as Senhor. trevas, Levante Senhor, o Pai, Ivan que está na desse Sul de governo, Minas Senhor, Gerais, Senhor. Esse no Senhor, meio Deus, de que tanto chama caos, de Senhor, teu filho, levante, Senhor, Pai, os E nós profetas, clamamos para que Senhor. o Senhor levante a Profetas, geração Senhor, de João Pai, Batista dessa dos geração, últimos Senhor dias. Deus, em nome Aquela que se levanta com o mesmo Espírito que estava sobre Elias. O mesmo Espírito profético que estava sobre Elias. Senhor Deus, Senhor Deus, que teve força sobre os profetas de Baal. Senhor Deus, que matou os profetas de Baal. Senhor Deus, em Espada. nome de Jesus. O mesmo Senhor Em nome Espírito de que Jesus, estava Pai, sobre Elias, sim, que Senhor, estava em nome sobre a de vida Jesus, de Pai. João Batista, Mesmo que Espírito, pregou o Senhor, Pai, arrependimento, ecoe, Senhor, Pai, nas que gerações, preparou o Senhor, Pai, caminho para o ecoe nas Messias, nações, que Senhor, preparou o que você caminho possa se para mover, ti, Pai, de uma Senhor. maneira, Esse mesmo Senhor, João Batista plena, nos dias de Senhor, hoje, levanta, Senhor, levanta, nunca vista antes, Jesus. Queremos a tua igreja, Senhor, Pai, seja submergida, Senhor, pelo teu amor, Senhor. levanta, João, Nome de Jesus, levanta, Pai, João, Pai, ser levanta, elevado, Senhor, Pai, de glória em glória, Senhor, levanta, Em nome de Senhor. Jesus, Pai, de glória em Levanta glória, com Senhor. ousadia, Senhor, o teu povo nesses dias, Levantamos um Senhor. altar de adoração a ti. Deus, nós profetizamos sobre a tua igreja, não mais medo, mas o espírito de ousadia. Que haja Não mais intimidação não das haja trevas, inferno, Senhor, não Pai. mais intimidação de Jezabel e todos os profetas de Baal tentando calar a voz profética. Mas nós profetizamos o espírito de Elias, o espírito de Elias, o espírito de João Batista sobre a igreja, o espírito, Senhor, de ousadia e coragem, que não irá se calar mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às perseguições. Não importa o que a igreja irá passar, não importa se nós vamos passar daqui para frente, não importa se vamos ter somente 3 anos para a evangelização mundial e para esse avivamento vir, não importa se vai começar um governo único, uma nova ordem mundial o ano que vem, não importa o quanto a igreja vai sofrer, o quanto a igreja vai ser perseguida, o que importa é que vamos estar cheios de amor por ti, Senhor, cheios do fogo do teu Espírito Santo, Senhor, cheios de paixão e de conhecimento da tua palavra, Senhor, e que o Senhor levante os jovens, Senhor, com ousadia, Senhor. com ousadia e poder, Senhor. Os jovens se levantem, jovens, se levantem, pais, para orar pelos seus filhos e profetizem sobre eles profetas avivalistas dos últimos dias.
Ministros avivalistas, profetas das ruas, profetas João Batista dos últimos dias, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, sobre esses jovens e repreendemos o espírito maligno de distração que tem tentado cegar, ensurdecer os jovens e seduzi-los para um lugar de distração, para o lugar de entretenimento. Nós repreendemos essa voz de Jezabel que tem tentado levar esses jovens para a sensualidade, para os pecados deste mundo, para as distrações deste mundo, que tem tentado ocupar a mente dos jovens com aquilo que não é santo. Nós profetizamos a cura dessa geração. E nós profetizamos a libertação desses jovens. Que eles sejam curados, libertos. Ivan, seja liberto aonde você estiver, de todo espírito maligno das trevas que te levou para essa geração. Seja liberto, seja curado, aonde você estiver. Receba a cura, a libertação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Aleluia. Profeta do Senhor. Profetiza, Gabriela, Gabi. Deus abençoe e continue te usando. Nós vamos fazer mais juntas, hein? Gostei desse fogo aí do Espírito. Vai compartilhar aí mais sonhos, mais visões. Então, a Gabi, ela abriu um Instagram de estudos bíblicos também, assim como este aqui, Sinais do Fim para Jovens, com a linguagem jovem, ela que dá. Gente, Deus abençoe. Deus vai abençoar muito vocês e vocês vão alcançar o coração dos jovens, dos adolescentes. Amém? Amém. E que o Senhor te levante como referência. Amém. Na sua geração e nessa terra, Gabi. Amém. Nós vamos continuar orando para que todos esses jovens, Samuel, Ivan e todos os outros, sejam libertos e que o Senhor levante essa geração de João Batistas que vai preparar o caminho para a volta do nosso amado Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Eu preciso terminar a live, senão ela vai cair. Mas semana que vem a gente continua com os estudos em cima do livro de Apocalipse, como eu ia começar hoje, Apocalipse capítulo 8. Na semana que vem a gente começa os 7 anjos e as 7 trombetas de Apocalipse. Quais são essas trombetas? O que elas representam? E quando elas irão acontecer? Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Só falando, o Instagram é Descomplicando o Apocalipse. Descomplicando o Apocalipse. É um Instagram que a gente faz. A gente faz reels engraçados também, mas é tudo baseado na palavra. Amém? Descomplicando o Apocalipse. Escreve aí, Gabi. Descomplicando o Apocalipse. Isso mesmo. Então, vocês podem acompanhar, são estudos para os jovens, adolescentes, uma linguagem bem jovem, são as meninas que dão, e é tremendo. E aqui, no meu Instagram, a série Estudos do Fim. Hoje é o 25º estudo, então acompanhe. Tem muitos detalhes aí que eu já dei, Daniel, e todos os outros capítulos. Acompanhe os estudos. Deus abençoe. E até semana que vem, gente. Deus abençoe, Gabi. Vocês. Love you, Pastor Rodolfo, Kate, Rose, Gabriela, Júnior, todos vocês. Amo vocês demais. Um grande abraço para todo o Brasil e também aqui para a Inglaterra. Deus abençoe. Até semana que vem.